Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos passando aqui para aquele nosso bate-papo de sempre. Hoje nós estamos trazendo como nosso convidado o médico Dr. Leonardo Lourenço, neurocirurgião. Ele vai falar sobre epilepsia. Será que epilepsia ela pode ser desenvolvida em todas as idades? Epilepsia, a gente já nasce com ela? Ou ela pode, em qualquer momento da nossa vida, ela aparecer. Eu vou falar as causas da epilepsia e quais os tratamentos mais eficazes que existe hoje no mercado. A medicina, a ciência sempre evoluindo cada vez mais. Que bom isso. Giba, um abraço ao Giba. Quem não acompanha o Giba aí, Giba. Olha, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da saúde e do bem-estar, que a gente está aqui sempre trazendo profissionais da melhor qualidade para poder nos orientar sobre vários tipos de tratamento, melhorando a nossa qualidade de vida, nosso bem-estar no geral. Vamos ver o que o doutor Leonardo Lourenço tem para nos falar sobre epilepsia, né? Deixa eu ver se ele já está aqui. Talvez não. Tá, nossa, ele é pontual. Esse doutor é muito pontual. Ele já está aqui. Esse é aquele doutor que emagreceu quase uma pessoa. Ele é danado. Ele é um grande profissional. Ele é um exemplo de vida. Tudo que a gente quer, determinação, né, doutor? Olá, boa noite. E da determinação, tudo que a gente quer, a gente consegue, não consegue? Opa, a gente pode mudar muita coisa na nossa vida, né? Desde que a gente mexa nos botõezinhos certos, né? Que estão aqui, né? Verdade. Dentro do nosso cérebro. Se a gente mexer no lugar certo, muita coisa muda, né? Algumas não dá, né? Se a gente quiser Verdade. virar um rinoceronte aqui, não dá para fazer isso. Mas dá para imaginar, dá para fantasiar, dá para fazer muita coisa melhor, com certeza. Grande abraço. Principalmente Muito obrigado melhorar, pelo né, convite. doutor? Sempre o objetivo é melhorar, nunca mudar para piorar, sempre para melhorar, né? Ou Você mesmo perdeu quantos quilos, doutor? 100 Você quilos, perdeu 100 quantos quilos. quilos? Emagreci 100 quilos, 100 quilos. Nossa, é engraçado que eu olho para você, eu só acredito porque você mostrou a foto já, tá? E eu conheço a sua história, você mandou o livro, tudo. Mas é muito louco isso, como é que alguém, sem ter feito cirurgia, pode, a determinação, perder 100 quilos, né? E eu Isso aí. acredito. Eu tenho uma amiga que ela perdeu quase 70, mas você bateu o recorde, né? É verdade. É Maravilha. determinação mesmo, doutor. É É, determinação, você falar, mudar os padrões, né? mudar. Não só força de vontade, né, André? Muitas vezes, as pessoas, doutor, legal essa história, muita força de vontade, mas nem toda a força de vontade do universo teria sido capaz de me curar da obesidade. Mais importante, às vezes, que a força de vontade, André, é a troca de vontade. Né? Quando a gente muda os paradigmas mentais profundos, antigos, ocultos e muitas vezes inconscientes que a gente tem na nossa mente, aí a gente começa a virar os nossos botões de motivação, de onde vem os nossos comportamentos e hábitos. Né? Um dos grandes erros que as pessoas têm é falar coisas estapafúrdias, como a pessoa está acima do peso porque não tem força de vontade. Alguns vão além e falam até é falta de vergonha na cara. Isso não pode estar mais errado sob o ponto de vista É neurocientífico. A gente verdade. sabe que os comportamentos que causam, por exemplo, comer em excesso, ou comer alimentos inadequados, ou ficar sedentário, eles nascem de áreas muito antigas e profundas, não foram escolhas. Não é por vontade, não é uma livre escolha da pessoa ser obeso. Ninguém, em sã consciência, decide, escolhe ser obeso, ser gordo. É uma coisa que vai sendo condicionada, programada
por inúmeras contingências, fatores, predisposições que vêm da formação desse cérebro. Mas é possível também a gente construir uma mentalidade mais magra, né? Deixar para trás a cabeça gorda, mudando, fazendo o quê? Qual é a chave? É reprogramar a mente, né? Construir uma mentalidade mais magra, mudar essas motivações ocultas. Esse processo é possível de se fazer. A gente não ajuda ninguém pondo alguém para baixo, doutor. Em circunstância nenhuma, né? Você só ajuda a pessoa e motiva a pessoa se você pôr a pessoa para cima. Isso pode ser com obeso, pode ser com drogado, com alcoólatra, com qualquer pessoa que tem algumas dificuldades, né? De livrar de algumas situações. Você não faz a pessoa livrar daquela situação ruim, pôr na pessoa cada vez mais embaixo, falando que é sem vergonha, que é falta de vergonha, que é gordo porque quer. É uma doença, isso tem que ser tratado. E quando a pessoa conscientiza dessa doença, das drogas, do alcoolismo, da obesidade, né? A gente está falando de obesidade mesmo, não é alguém que tem acima do peso. A gente está falando de 100 quilos, que é uma pessoa que perdeu 100 quilos, né? Quando essa pessoa, ela encontra o ponto de partida dela, ela vai, né? Exatamente. Aliás, você está falando um assunto muito importante, essa questão de preconceito e estigma em relação às doenças é um assunto muito importante. A própria doença que a gente vai tratar hoje, a epilepsia, ela foi alvo desse tipo de estigma e preconceito durante séculos na história da humanidade. Ela foi uma das doenças que mais, assim, que existem na humanidade desde que a gente é gente, mas ela é uma das que mais demorou a ser estudada, que mais demorou a evoluir no tratamento, nas descobertas, justamente por causa desse estigma, né? Historicamente, a gente olhava os pacientes epiléticos, né, com aquela manifestação da convulsão, e muita gente pensava que podia ser uma doença espiritual, que podia ser uma possessão demoníaca, que a pessoa estava possuída por algum mau espírito, ou que seria um castigo divino. E essas pessoas eram marginalizadas. Muitos foram queimados na fogueira lá atrás porque tinham uma doença que estava fora do controle dela e que tem a ver com uma disfunção cerebral. Para ver a importância dessa questão, quando a gente começa a olhar com mais amor, com mais acolhimento, com mais compaixão o outro, e não querer criar muros, né? Não, ele é diferente porque ele desmaia e se debate e tal, não quero essa coisa para mim, a gente não avança, a gente só retarda o progresso e o avanço do bem-estar de todo mundo, porque quando a gente ajuda o outro, compreende melhor o outro, deixa um pouco de ter preconceito, a gente cria vínculos mais fortes e pode progredir para todo mundo. Tratar aquele indivíduo melhora a sociedade como um todo, né? Alguém que está com uma epilepsia bem tratada melhora a vida de todo mundo, direto ou indiretamente, que convive com aquela pessoa. Doutor, muito tempo ainda teve, uma ignorância fora do comum, né? E preconceito em qualquer circunstância terrível, né? As pessoas às vezes ainda tem alguns preconceitos que a gente precisa de vencer, são vários, né? A epilepsia é uma, as pessoas ainda tem pessoas, lógico que hoje melhor, que ainda achavam que a epilepsia pegava. Pois é. Olha que coisa absurda isso. Pois é. Né? E aí Cuidado não... com a baba do epilético, tá? Não deixa pegar, sabe? Não tem nada a ver, né? Exatamente. É isso mesmo. E aí, em vez de prestar socorro, não. Se afasta e aí a coisa só piora, né? Que ignorância, né? Que falta de amor. Isso é falta de amor, né? Mas doutor, o que é epilepsia? Graças a Deus estamos avançando. Estamos melhorando, estamos avançando. Epilepsia é uma doença muito interessante, veja, André, ela comete 1%, tá? Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, ela comete 1% da população mundial. Veja quanta gente, né? 1 em cada 100 pessoas do mundo inteiro tem epilepsia, né? Ou já tiveram, ou vão ter epilepsia. E ela basicamente envolve uma alteração do tipo elétrica, de descargas elétricas cerebrais. Para a gente entender, o cérebro ele opera por eletricidade, né? A comunicação
que se passa entre os neurônios, que são as células que compõem o sistema nervoso central, o cérebro, é feito tanto de forma química, com os neurotransmissores, a gente conhece a serotonina, a adrenalina, a dopamina, a ocitocina, tem vários neurotransmissores que é a parte química, mas a comunicação entre as células do cérebro também é feita de forma elétrica, ou seja, impulsos elétricos mesmo, milivolts que vão passando de uma célula para outra. O que acontece na epilepsia? Por algum motivo ou por alguma razão específica, um grupo de neurônios ou de circuitos cerebrais começa a disparar descargas elétricas anômalas que não eram para ocorrer, não fisiológicas, não normais. Aquilo cria como se fosse um pequeno curto-circuito. E aí toda aquela região do cérebro pode começar a ser afetada, e isso pode espalhar, inclusive, para o cérebro todo. Quando acontece esse espalhamento para o resto do cérebro todo, esse curto-circuito se dissemina para o cérebro todo, aí acontece, geralmente, a convulsão, né? A chamada crise tônico-clônica generalizada, que é a expressão mais clássica, mais comumente que o pessoal conhece, né? Que a pessoa se debatendo, convulsionando. E por essa disfunção elétrica. Às vezes acontece uma disfunção elétrica do cérebro inteiro de uma vez começar a dar uma pane elétrica no cérebro e ele de uma vez dá esse apagão, que às vezes pode acontecer em crise de ausência, por exemplo, que a pessoa sai completamente do ar também. Então, basicamente, a epilepsia é essa doença que tem múltiplas formas de apresentação, mas ela está ligada a essa circuitaria elétrica do cérebro. Quando há uma disfunção nisso, pode afetar só uma pequena parte do cérebro e ter determinados sintomas, ou pode afetar o cérebro todo e ter sintomas bem mais exuberantes e exacerbados, como a convulsão, a crise tônico-clônica generalizada. Né? Ô, Elizabeth, para a gente aqui está tudo normal, para o pessoal também. Dá uma olhadinha na sua internet aí, por favor, porque para a gente está tudo bem. Doutor, a epilepsia pode ser uma causa de algum dano no cérebro? Geralmente André. Geralmente é algum dano em alguma região específica. Cicatrizes, por exemplo, no cérebro podem ser uma causa de gerar essa disfunção elétrica no cérebro. Mas nem sempre a gente identifica, né? Muitas vezes a gente investiga, explora todo o cérebro do indivíduo e não acha um ponto específico no cérebro gerador desse problema. Nem sempre isso é identificado, mas às vezes isso acontece. Por exemplo, casos de traumatismo craniano, em que a pessoa fica com uma cicatriz no cérebro, aquilo pode ser um foco, né, o chamado foco epilético, uma região em que pode ocorrer a geração desses impulsos elétricos anômalos que se deflagram como convulsão ou epilepsia. É uma epilepsia secundária a uma cicatriz provocada por um traumatismo craniano, por exemplo. Mas é possível, sim, certamente ter uma pequena lesão no cérebro. Tumores cerebrais, cânceres cerebrais são outra fonte potencial de uma epilepsia secundária, né? Qualquer alteração cerebral pode deflagrar um quadro de epilepsia. Doutor, a epilepsia, ela pode ser desenvolvida com uma certa idade ou a pessoa já nasce com a epilepsia? Epilepsia é uma das doenças mais democráticas que existem, André. Afeta qualquer faixa etária e ambos os sexos, homens e mulheres, em pé de igualdade. Então, pode pegar desde assim, recém-nascidos até idosos bem avançados. Claro que as causas variam dependendo da faixa etária, né? Quando a gente está falando de crianças, adolescentes e jovens, a gente está pensando em causas como, por exemplo, bebês e recém-nascidos que tiveram, por exemplo, problema com o parto. Às vezes faltou oxigenação, a chamada anoxia neonatal. Algum problema no parto gera alguma afecção no cérebro, pode gerar epilepsia. Doenças congênitas, síndromes metabólicas ou traumatismos cranianos também na infância são outras fontes de epilepsia nessa faixa etária. Quando a gente pensa em adultos mais velhos e idosos, geralmente a gente está olhando para, por exemplo, derrame, AVC, né? AVC, o que acontece? Falta
oxigenação ou irrigação sanguínea em uma parte do cérebro, ou rompe-se um vaso, uma artéria, gera uma hemorragia, o AVC hemorrágico, e aquela região do derrame, aquela região do AVC cerebral, pode virar um foco epilético, pode virar um centro em que a eletricidade ali não funciona de forma adequada e se espalhar como uma manifestação epilética, né? Então, qualquer faixa etária, né, é sujeita a ter epilepsia. Cada uma com causas e características um pouco diferentes, né? Por exemplo, na infância, a gente está falando da infância, é muito comum crianças terem convulsões febris, né? Muito comum um bebê até 2 anos de idade ter convulsão simplesmente porque tem uma febre. Febre por qualquer coisa, por uma gripe, por um resfriado, por uma bronquiolite, por uma infecção urinária, um problema estomacal, a criança tem febre. E a febre, como o cérebro da criança ainda não está tão bem formado, tão bem protegido, a barreira hematoencefálica, a barreira que protege o cérebro do resto do ambiente, não está tão bem formada, o aumento da temperatura do corpo da criança pode por si só predispor a uma convulsão. Mas nesse caso a gente não fala em epilepsia, porque é considerado uma manifestação até fisiológica, dentro do normal. A gente não trata com remédio, por exemplo, antiepilético, uma criança que tem convulsão febril, porque a gente sabe que isso vai desaparecer conforme o cérebro se desenvolve e a criança vai crescendo. É simplesmente por causa da febre. O que a gente aborda nessa situação é controlar a temperatura da criança. Você já até colocou alguns, doutor, mas eu queria que você colocasse, só para as pessoas em casa entender melhor, quais são as principais causas da epilepsia? Isso. Que nem a gente tinha comentado, crianças, geralmente, ou elas nascem com alguma doença congênita ou algum problema metabólico hereditário, que aí provoca a epilepsia, ou pode ter problema durante a gestação ou o parto, né? Cordão enrolado, parto difícil, fórceps, estrangulou, nasceu roxinho porque baixou a oxigenação, pode ter dano no cérebro e a criança desenvolver epilepsia. Traumatismos na cabeça, né? Pessoas que sofrem traumatismos mais intensos no cérebro podem gerar cicatrizes que levam a focos epiléticos, né? Como eu disse, tumores cerebrais podem ser causa de epilepsia, né? Por isso que alguém que começa a ter convulsão numa idade adulta, a gente sempre fica de olho, né? O que pode ser uma lesão cerebral, isso precisa ser investigado, né? Então, uma pessoa com 40 anos, 50 anos, 60 anos, nunca teve nenhuma convulsão, nada de manifestação epilética, começa a ter, a gente tem que investigar. Geralmente pode ter um tumor, ou pode ter um AVC, ou pode ter alguma cicatriz lá que nunca foi diagnosticada antes. Então essas são as principais causas. Mas acontece também, André, de a gente não achar causa nenhuma. Né? A pessoa tem a chamada epilepsia idiopática, que é um nome técnico bonito quando a gente não faz a menor ideia de qual é a causa. A gente chama de epilepsia idiopática, só para a gente falar bonito. Como se fosse uma virose, ninguém sabe não sabe qual a doença que é virose, né, doutor? Isso, a gente revira o paciente de ponta cabeça, faz um monte de exame, não aparece nada, mas a pessoa tem convulsão, tem ataques, tem crises epiléticas, e está lá alterado, até a manifestação, a gente não acha a causa. E a gente chama isso de idiopática, é causa desconhecida, acontece também. Tem que ter um nome, né, doutor? E o ficou esse. A medicina a gente arruma um nome para qualquer coisa, mesmo que a gente não saiba. Qualquer coisa. A gente dá um nome para a gente não passar aperto, né? A gente não ficar com cara de interrogação e continuar com aquele estigma de sabe tudo, né? Que a gente sabe tudo. O quadro epilético, ele é mais comum em mulheres ou homens, doutor? Não tem quase diferença. Basicamente afeta homens e mulheres em igual proporção, viu, André? Muito democrático, por assim dizer, a doença. E como é que uma pessoa que tem epilepsia, ela pode levar uma vida comum, doutor? Depende do grau, depende de pessoa para pessoa? Depende muito, né? Tem casos em que mais graves e de difícil controle,
em que a pessoa tem muitas restrições, né? Porque fica tendo crises e ataques de forma repetitiva, né? E aí a vida fica mais restrita. Mas tem pessoas que conseguem levar uma vida completamente normal, porque faz o tratamento correto, ajusta o que precisa ajustar, né, em termos da saúde, e consegue, né, tem muitos famosos na história que tiveram epilepsia, a gente sabe. Júlio César, do Império Romano, tinha epilepsia. O Papa Pio IX tinha epilepsia. Dostoiévski tinha epilepsia. Lord Byron tinha epilepsia. Van Gogh tinha epilepsia. O famoso ator Danny Glover, do cinema americano, epilepsia. Dizem até que Machado de Assis, isso é um pouco polêmico, mas dizem que Machado de Assis também tinha epilepsia, né? Então, tem vários ícones famosos da história que levaram vidas muito produtivas, profícuas, mesmo com o problema. Claro que isso depende do grau, né? Porque a manifestação mais clássica é a tal da crise tônico-clônica generalizada, a convulsão mesmo, que o indivíduo perde a consciência, cai no chão, né, onde tiver, fica rígido, né, começa a abalar e ter tremores musculares rítmicos, cialorreia, que é a salivação excessiva, começa a salivar muito, pode morder a língua, muitos machucam a língua na crise convulsiva, e pode ter perda do controle do esfíncter urinário e do esfíncter anal, ou seja, pode perder inclusive urina e fezes durante a crise. É um negócio bem dramático e que compromete bastante, obviamente, e impacta muito quem observa esse tipo, não está acostumado a observar esse tipo de cena. E, aliás, aqui vai um alerta, né? Quando a gente vê alguém tendo uma convulsão e presencia isso, tem aquele mito, aquela lenda urbana de enfiar o dedo dentro da boca da pessoa para botar a língua para fora. Não façam isso, gente. Você vai correr o risco de perder o seu dedo se você fizer isso, porque a pessoa trava os dedos de uma forma que enrijece demais. E não faz a menor diferença fazer isso. O que faz diferença é a gente presenciar uma convulsão fazer? Primeiro, tirar tudo de perto que pode ser potencialmente machucar a pessoa. Eu já presenciei casos em que a pessoa fraturou o braço de ficar se batendo na parede e fraturou a costela, de tal a intensidade de uma convulsão. Então, deixar tudo de perto, o que pode correr risco de acidente ou de machucar a pessoa que está tendo isso. E o máximo que você faz é deixar a pessoa de lado, né? Procurar deixar a pessoa de lado. Para quê? Porque se acontecer de ter muita saliva, ou às vezes até ter vômito, não correr o risco de ela engolir, aspirar, sufocar na própria saliva ou no próprio vômito. Quando a gente colocando ela de lado, diminui essa chance de ela ter um problema respiratório, que aí poderia ser bastante grave. Porque normalmente, a imensa maioria das crises são autolimitadas, ou seja, depois de um tempinho, ela para normalmente. Geralmente a pessoa fica muito sonolenta depois, ela fica dormindo depois de uma crise, porque consome tanta energia do cérebro e do corpo que ela dorme depois, ela tem que descansar. Então é autolimitado. É claro, você vê isso, chame a emergência, chame a ambulância, para que a pessoa seja socorrida, né? Mas também não tem só as convulsões, viu, André? Tem as crises que são chamadas parciais. Podem ser parciais complexas ou parciais simples. E aí a pessoa não desmaia às vezes. Aliás, tem casos que a pessoa nem perde a consciência. Tem vezes que a pessoa perde a consciência, às vezes de forma muito transitória, mas sem cair no chão, sem desmaiar. Ela fica aérea, por exemplo. Ela fica alguns segundos com o olhar estatelado, às vezes piscando, dá um apagão branco e ela volta algum tempo depois. Ou algumas ficam ainda acordadas, tendo movimentos que não conseguem controlar num braço ou numa perna. É como se fosse uma convulsão parcial, que é só uma partezinha do cérebro que está com aquela eletricidade alterada, e não o cérebro inteiro. Tem pessoas que pressentem que vão ter uma crise convulsiva, ou seja, tem a chamada aura epilética, ou aura premonitória. E aí é muito interessante, porque dependendo da parte do cérebro que é o foco, aí vai ter uma aura diferente. Tem gente que, por exemplo, às vezes sente um cheiro de queimado, um cheiro de borracha antes de começar a ter a convulsão. Tem gente que tem uma sensação, por exemplo, de déjà vu. O que é o déjà vu?
é uma sensação que, assim, a gente está vivendo uma situação que a gente nunca viveu antes, mas a gente começa a pensar como o cérebro interpreta aquilo como se já tivesse vivido antes. Essa é a famosa sensação de déjà vu, ou seja, a gente vive uma situação nova, mas o cérebro, por um curto-circuito, principalmente na região do hipocampo, guarda o arquivo errado, ou seja, a gente está vivendo uma experiência nova e ele traz isso como se fosse uma memória antiga. Ou seja, a gente tem a impressão de estar revivendo uma cena que já reviveu antes, mas nunca teve aquela situação antes. Essa é a situação de déjà vu. Pode ser uma premonição, uma aura epilética que a pessoa vai ter. Então, a epilepsia tem diversas manifestações possíveis. Em criança, por exemplo, às vezes é muito difícil quando tem crises parciais, porque a criança ali está brincando, ela está brincando, de repente ela para. Aí ela fica 4 segundos parada e ela volta a brincar depois. E aí, às vezes, isso vai passando batido, só que o que acontece? Vai descobrir depois que ela vai na escola. Quando ela começa a ter esses apagões, ela vai perdendo a matéria, ela vai tendo uma perda do desempenho escolar por causa desses micro apagões que ela vai tendo. Porque o professor já pulou e às vezes ela não pegou aquele trecho bem naquela hora que ela teve esse pequeno apagão. E às vezes precisa ser investigado porque a criança está tendo um problema de desenvolvimento escolar e ela está tendo uma epilepsia, na verdade, uma epilepsia parcial ou uma crise de ausência que a gente fala. Então é muito variável a manifestação. Tem pessoas que têm vidas muito comprometidas, restritas porque têm crises recorrentes, mesmo com tratamento, mas tem pessoas que têm crises assim, uma vez a cada 3 anos, ou muito esporádicas na vida, né? Tanto que a pessoa ter uma única crise convulsiva na vida não é nem considerado epilepsia, né? Para ser considerado epilepsia, precisa ter uma certa recorrência, 2, 3 vezes pelo menos, para a gente dar o diagnóstico de epilepsia. Precisa ter essa periodicidade, né? Uma convulsão. Eu mesmo, quando era adolescente, tive uma convulsão. Eu estava no colégio e tive uma convulsão. Mas eu não sou epilético, porque foi a única vez que eu tive isso na vida. Não se sabe o que aconteceu, fui investigado, fiz um monte de exame, ninguém descobriu nada. Ficou como um estresse pré-prova, que me deu uma convulsão naquela época. Nunca mais repetiu. Então eu não sou epilético, eu não tenho doença de epilepsia, apesar de ter tido uma crise convulsiva na minha vida. Então isso depende muito de como isso afeta o dia a dia da pessoa. Precisa ser personalizado, individualizado essa questão sempre com acompanhamento médico, obviamente. Tá. Doutor, a pessoa, quando está tendo as crises, porque são segundos que parece ser uma eternidade, né? Aqueles segundos que a pessoa está tendo a crise mais aguda, se tiver alguém num restaurante ou em qualquer lugar, de repente está uma mãe com a filha, ou só uma pessoa, a pessoa sozinha, sempre é importante alguém ajudar a socorrer essa pessoa, né? Exato. Não adianta segurar também, é só tirar de Não, perto, não deixar não, a é só pessoa afastar as cair, coisas. né? Tá num É, restaurante, a pessoa caiu aqui do lado, na tá pé da tendo mesa. convulsão, tá no pé da mesa, tá começando a enrolar na toalha, vai começar a cair faca em cima dela, você tem que tirar as coisas de perto, tira a mesa, tira a cadeira, tira os objetos que Tá. tem de perto, deixa a pessoa virada de lado, né? Nem com a cara para o chão e nem com a cara para cima, com a cara virada de lado. Por quê? Porque se acontecer de ter muita saliva ou ter vômito, ela não sufoca nesse líquido, que isso é um risco. Aí sim, é um risco de morte a pessoa tem se isso acontecer. Por isso a gente evita. E chamar ambulância, chamar socorro médico. Liga para a emergência, chama o socorro para a pessoa ser atendida devidamente. Né? Tá. Doutor, a pessoa que tem epilepsia, ela deve evitar de dirigir? Depende, André. Tem casos, pacientes epiléticos são tão bem controlados com tratamento, com medicação, tem crises tão esporádicas que não tem problema nenhum dirigir e viver uma vida completamente normal. Agora, tem casos de pacientes que tomam remédios em doses muito altas, que pode ter efeito sedativo, que pode ter efeito de letargia psicomotora, afeta os reflexos,
ou tem crises muito frequentes, aí não é recomendável que a pessoa certamente dirija. Depende muito do caso, a gente precisa estar sempre ter bem esse ajuste fino. A pessoa que tem muita convulsão, obviamente não pode dirigir, porque é o risco para ela e para todo mundo que está em volta. E quem toma muito remédio, às vezes com efeito sedativo, também diminui os reflexos, não pode, pode ser perigoso, né? Mas tem casos que não, tem casos que a Tá. pessoa tem epilepsia e dirige normalmente, porque toma dose baixa de remédio, quase nunca tem crise e o risco... E tem casos, por exemplo, de pessoas que só têm, por exemplo, crise dormindo, né? Quando está ou pegando no sono ou quando está indo dormir, né? Nesse caso também, quando a pessoa está bem controlada, não costuma apresentar risco, porque é sempre um período específico que a pessoa tem crise, está relacionado ao ciclo de vigília-sono. Então, para essa pessoa, estando bem controlado, a direção muitas vezes não é uma restrição. Tá. Doutor, quais são os tratamentos hoje com a evolução da medicina? Se já tem alguma cirurgia, se tem algum caso de epilepsia que essa cirurgia é indicado? Bom, antes de a gente pensar em tratar a doença, André, a primeira coisa que a gente tem que fazer é promover a saúde. Nenhuma doença pode ser bem tratada, nem a epilepsia, nem nenhuma outra, se a gente não cuidar primeiro da saúde. Esse é o primeiro grande erro e viés que a gente cai normalmente, né? Eu estou com uma doença, então o que eu vou fazer? Eu vou exterminar e extirpar a doença. Não adianta só fazer isso, gente. Para uma doença ser bem tratada, bem controlada, ou muitas vezes curada, a gente precisa olhar, antes de tudo e mais nada, da saúde como um todo. Eu melhorando a minha saúde, todos os tratamentos que eu vou fazer para a doença ou sintoma específico aumentam a chance de dar bom resultado. Se eu não fizer essa lição de casa antes, só o tratamento da doença geralmente não é suficiente. Então, primeira coisa de tudo, isso serve para qualquer doença, não só para epilepsia. A gente vai olhar para a nossa saúde. O que eu vou fazer para melhorar a nossa saúde? Primeiro, como é que está meu sono? Qualidade do sono. A gente sabe que na epilepsia, por exemplo, privação de sono, ou seja, dormir pouco, aumenta muito o risco de ter crises convulsivas. Quem dorme em horários desregrados, quem dorme pouco ou está com problema de sono, aumenta a chance de descontrolar demais as crises epiléticas. Então, regularizar o sono, né? Fazer a chamada higiene do sono, ou seja, nada de telas eletrônicos próximo da hora de dormir, nada de refeição pesada próximo da hora de dormir, tenha uma regularidade, quantidade de sono adequado para poder... o sono é fundamental para a estrutura da saúde no geral. Então já começamos no primeiro item. Segundo, alimentação, né? Alimentação saudável, dando preferência aos naturais e não aos industrializados, embutidos e artificiais. Aliás, em termos de epilepsia, para você ter uma ideia, André, o primeiro tratamento que foi concebido para a epilepsia foi uma dieta, a chamada dieta cetogênica, quando ainda não existiam remédios, os barbitúricos, fenobarbital, fenitoína, não tinham sido descobertos ainda. A única forma eficaz que existia no começo do século passado para tratar a epilepsia era a dieta cetogênica, que, aliás, foi resgatada hoje em dia como um dos possíveis tratamentos auxiliares para epilepsia. Então, ter uma alimentação saudável é fundamental. É óbvio que a dieta cetogênica você precisa ter um acompanhamento de um nutricionista ou de um nutrólogo para que isso seja feito de forma correta, né? Terceira questão, atividade física, né? Fundamental movimentar o corpo, né? Inclusive para quem tem epilepsia. Hoje tem estudos mostrando que quem tem uma vida fisicamente ativa tem menos chance de ter crises convulsivas. Quais são as restrições em termos de epilepsia que a gente tem que ver? Quem tem epilepsia não é recomendado esportes radicais, por razões óbvias, né? Porque a pessoa, se tiver uma crise numa situação extrema, pode ter um acidente fatal. Então a gente não recomenda esportes radicais para quem tem epilepsia. E cuidado com esportes aquáticos, né? Quem é bem controlado não tem restrição para esporte aquático, desde que tenha alguém supervisionando que saiba que a pessoa tem essa condição. Porque se der azar de ter uma crise
dentro da água, não ter um risco tão grande. Dá Né? tempo de socorrer. Exatamente. Mas de É. resto, as atividades rotineiras físicas são muito recomendadas. Terceiro, o quarto, evitar intoxicações exógenas, né? Tóxicos no geral. Álcool, fumo, né? Álcool é dos que mais desregula a epilepsia, né? A pessoa está tomando remédio, ela para de tomar remédio para tomar álcool, mistura o remédio com álcool. Às vezes que eu vi pessoas ter escape, ou seja, desregular a epilepsia dela, invariavelmente, muitas vezes teve lá um pouco de bebida alcoólica junto. É um prato cheio para desregular a epilepsia. Então, nada de bebida alcoólica, mesmo porque os medicamentos que são usados, a maioria das vezes, restringe esse uso. Evitar fumo, qualquer tipo de droga ou intoxicação, naturalmente, e cuidar da parte psicoemocional. Obviamente, a gente sabe que estresse, ansiedade, depressão, problemas de natureza psicoemocional pioram demais o descontrole da epilepsia, né? Tem casos, inclusive, que a gente não sabe direito se a pessoa teve uma crise emocional ou se ela teve uma crise epilética, de tão similar às vezes que são as duas crises, né? Portanto, essa questão do controle da parte psicoemocional ela é fundamental. Então, olhar primeiro para essa parte de promoção da minha saúde, né? Então, eu vou primeiro, o que eu tenho de lição de casa para fazer, né? O que eu posso fazer, eu como epilético posso fazer para melhorar minha saúde nessas áreas todas: sono, alimentação, atividade física, evitar vícios, drogas, intoxicações e promover o meu bem-estar mental, emocional e psíquico. Então, se eu cuidar bem desses 5 itens, nossa, André, a chance de os tratamentos para a doença darem certo aumentam demais. E aí, quais são os mais específicos? Bom, remédios, hoje em dia tem uma enorme gama de antiepiléticos muito eficazes, que controlam de forma bastante adequada a imensa maioria dos casos, né? Então a gente consegue aí 70%, às vezes 80% de bom controle com medicamento, né? Se a pessoa, então, cuidar da própria saúde, isso melhora ainda mais, né? Além disso, casos refratários, ou seja, que mesmo tomando remédio, mesmo cuidando de tudo, ainda não, a gente tem às vezes opção de cirurgia para tratar a epilepsia. Como geralmente é feito a cirurgia? Geralmente a gente remove o foco epilético, né? Então, às vezes, lá no hipocampo, essa área que eu falei lá do déjà vu há pouco tempo atrás, é possível remover essa área do cérebro para que a epilepsia seja controlada. Tem vários tipos de cirurgias, a depender do foco em que a epilepsia pode estar atuando. Existem cirurgias feitas com estimuladores também. Às vezes, se a gente estimular o nervo vago, que é um nervo relacionado ao parasimpático, ou seja, ele dá um certo grau de relaxamento, aumenta os neurotransmissores que dão relaxamento no corpo e, consequentemente, no cérebro, a gente consegue diminuir a epilepsia também. E, às vezes, estimulações transcutâneas que é possível usar na epilepsia para melhorar isso. Então, o arsenal terapêutico é muito grande, né? Hoje, o que é possível melhorar a vida de quem tem epilepsia é infinitamente melhor do que foi há 20 e 30 anos atrás. Então, a pessoa procurando uma assistência especializada, com neurologista, neurocirurgião, uma equipe adequada, especializada em tratar a epilepsia, com certeza vai ter um bom desenvolvimento e uma chance de melhorar a qualidade de vida de forma bem grande. Vou falar, que eu sei que você vai me perguntar, do canabidiol. Vou ia perguntar mesmo. Como é que você sabe? Eu sei que você está na ponta da língua. Eu já sabia que você ia me perguntar isso. O que é o seguinte... o óleo do cannabis. Como é que pode funcionar, doutor? Isso. Aliás, os primeiros estudos com canabidiol foram feitos com epilepsia, né? A epilepsia é a doença que começou a destravar
toda a pesquisa com os derivados canabinoides. E porque o efeito é muito bom, né? O efeito dos derivados canabinoides para tratamento de epilepsia é muito bom. É claro que a gente nunca começa, né? Ah, você está com convulsão, daqui eu vou te dar um... Não, não. A gente... Porque como tem já drogas e medicamentos bem clássicos, a gente começa com eles. E aí, se não dá resultado, o canabidiol é uma alternativa Uma possível e alternativa bem... boa. É um Isso, remédio muito, aliás, maravilhoso. muito, É muito verdade. boa, né? Atenção, não é Uhum. fumar maconha, pessoal. Fumar maconha é Não. outra coisa. Porque a maconha tem É, uma quantidade de derivados que podem ter elementos tóxicos, inclusive para a árvore respiratória. O remédio, ele é uma molécula que foi isolada das várias que sim. existem na erva, que é própria para isso. Não é o mesmo efeito. Isso. Então não é questão de ir lá fumar um baseado. Não, isso não resolve. Isso pode sair o tiro pela culatra, inclusive. Agora, o É verdade. medicamento que foi no laboratório, feito, produzido pela empresa, pela indústria, de forma bem estudada, sistemática, controlada, isso sim. Esse tem resultados muito bons, inclusive. E ajuda muito, né, doutor? É Ajuda verdade, é bastante. verdade. Sempre indicado, cada profissional vai indicar a dosagem certa que aquele Claro, paciente precisa. Não é ficar exato. tomando sem dosagem, não. Né? Tudo Não tem é que ter esse negócio, dosagem. E, não é para ir no é, mercado negro, vou lá importar, é, vou lá no né? Google, vou pegar Vai lá no Uruguai da comprar esquina. e traz Isso. escondido e vai tomar, não. Não, não é assim, não. Né? Exatamente, não. Doutor, No Brasil é a dieta possível fazer isso. cetogênica. Não. Só voltando à dieta cetogênica, Aham. ela foi resgatada há um tempo e hoje ela é um grande sucesso. Não, eu não sabia que para epilepsia também seria indicado a dieta cetogênica. Foi o Eu sei primeiro que ela tem dado. tratamento que surgiu para epilepsia foi a dieta cetogênica. Sim, você acabou de colocar. Pois é, que bacana isso, né? A dieta cetogênica é tão boa, né? Para perder peso, para tratar depressão também, tá um resultado maravilhoso, né, doutor? Para as pessoas que têm depressão, né? A dieta cetogênica também cai muito bem, né? Hoje em dia ela foi resgatada com algumas propriedades boas, né? É claro que ela não serve para todo mundo, né? Porque ela tem uma tendência às vezes de desregular colesterol, porque ela é como uma dieta muito rica em proteínas, carnes e Proteína. derivados, pode É, aumentar triglicéridos, pode aumentar colesterol. Então a gente tem que ver, então por isso que o acompanhamento do nutricionista, do nutrólogo é muito importante para a gente saber se aquela pessoa é adequado fazer esse tipo de dieta, né? Porque ela tem prós e contras, né? Como tudo na vida. doutor, eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas eu gostaria que você passasse seus contatos para as pessoas que quiser marcar uma consulta, pode fazer uma consulta Pode, online, né? Precisar pode. de fazer uma cirurgia também. O doutor Leonardo Lourenço, ele é neurocirurgião, viu, gente? Qualquer pessoa também que queira, de repente fora de São Paulo, está precisando de fazer uma cirurgia, mas quer ver o parecer de um outro profissional também, pode entrar em contato com você, né, doutor? Isso, a gente atende no Centro Médico Berrini, em São Paulo, né? Presencial ou por teleconsulta, teleatendimento. Basta colocar no Google Centro Médico Berrini, você já vai achar o site, e aí é fácil, a partir do site, marcar a consulta com a parte, questões neurológicas, questões neurocirúrgicas, né? A gente está disponível para esse tipo de atendimento. E se quiser me E seguir não no adianta. Instagram, tem o arroba Ah, Dr. Léo Lourenço. doutor Léo Lourenço, no Exato. Instagram. No Instagram. Doutor Léo Lourenço. Super Exato. fácil. O telefone de lá você não sabe, eu tenho certeza que você não sabe. Não sei O, de cabeça, o não. seu telefone da clínica. Não sei. Eu não sei mesmo, não tô brincando, eu não sei mesmo. Não faço a menor ideia. Mas é Até o fácil. meu eu já estou Ó, mas é. esquecendo, né? Até o meu eu já não sei mais, porque a gente já nem usa, né, de ligar, a gente só mexe em zap, zap e tal, a gente vai É, esquecendo, porque é vai verdade. ocupando o É cérebro com verdade. outras coisas e nem sabe, né? Se eu perguntar para minha É, filha qual é o número dela, ela não sabe também, porque ela só usa o zap e tal. Não, é. mas no Google, Centro Médico Berrini. Centro Médico Berrini, é o primeiro que aparece lá, só entrar, tem lá WhatsApp, e-mail, pelo site mesmo você marca.
Ó, é doutor Leonardo Lourenço, neurocirurgião. É super fácil. Doutor, uma pessoa, eu queria te fazer uma pergunta. A dona Luzia, ela tem uma filha de 30 anos, tá? Esta filha dela tem epilepsia, já fez vários tratamentos e nenhum tratamento consegue. Ela já tomou desde Gardenal, Comital, Tegretol e várias outras medicações que é sempre trocado e nunca tem uma boa resposta. Ela tem sempre ataques de epilepsia, ela nunca tem ataques de epilepsia na parte da manhã, sempre na parte da tarde ou à noite. E ela tem uma força gigantesca, a mãe dela falou, quando ela tem os ataques epiléticos, e assim, às vezes ela tem no banho, tá? E ela já trocou muito de medicamentos. Será que ainda não acertou o tratamento para ela, doutor? Então, um caso bem dramático da filha da Luísa, né? Porque, assim, com esse histórico, a gente já pode jogar o caso dela num caso daqueles mais graves, né? Daqueles mais refratários. É claro que precisaria analisar aí com bem detalhes, né? Essa história, numa consulta, numa avaliação mais pormenorizada, para saber exatamente se ela não é um caso que precisaria, por exemplo, caminhar para considerar cirurgia, né? Porque os casos que a gente considera para cirurgia são justamente parecidos com esse, quando já Oi. tentou muito remédio, ainda continua tendo crise, tal, 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 e aí começar a considerar, porque, óbvio, ninguém quer operar o cérebro, né? Mexer logo no cérebro, uma cirurgia delicada tal, mas com uma qualidade de vida tão comprometida assim, pesando o risco-benefício, muitas vezes a balança pende para o lado de ir para a cirurgia, ainda mais com os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. É claro que a gente precisa analisar, né? Porque nem todo caso é passível de ser tratado com cirurgia. Às vezes a cirurgia não é uma alternativa para todos os casos, né? Há tipos diferentes de cirurgia, há que se analisar a causa, né, do problema dela, aonde está, como é que estão os exames, quais são as alterações dos exames e ver se um esquema medicamentoso pode eventualmente ainda ser uma opção. Porque muitas vezes apesar de a pessoa ter um histórico longo, não quer dizer que o medicamento ainda não seja uma opção, né? Às vezes pode ser uma opção, como a gente está falando do canabidiol, por exemplo, às vezes é outra opção viável numa situação como essa, quando os remédios tradicionais para epilepsia começam a não ser. E às vezes a gente precisa usar mais de um, tá, André? Tem pessoas que não é que Sim. só troca remédio, às vezes a gente tem que ir subindo a dose, né? Tem que ver se ela chegou em doses bem. Porque a amplitude de dosagem para epilepsia é bem grande, né? Tem gente que resolve com poucos miligramas. Tem gente que não, precisa de 10 vezes a dosagem, às vezes. Ele precisa ver se ela foi para dosagens adequadas e se precisou de combinação de remédios. Tem pessoas que às vezes precisam de 2, 3, 4. Eu já vi pessoas com 5 medicamentos diferentes para epilepsia e apesar de ter muitos remédios, ainda assim atingiu o nível de controle ideal, né? E aí Sim. tem que ver se tolera efeito colateral, mas é claro, uma avaliação bem pormenorizada pode elucidar melhor, mas com certeza alternativas existem. Tá? E a cirurgia, às vezes, nesses casos, às vezes é muito bem-vindo, doutor. A pessoa passa a não ter crise mais após a cirurgia. Tem resultados muito bons, né? Dependendo do tipo, da causa, né? Tem pessoas que têm um foco bem pequeno numa área cerebral não eloquente, que a gente fala, ou seja, numa área não tão nobre, entre aspas, não está relacionado nem à área de mexer o corpo, ou de falar, ou de entender, e aí a gente remove esse pequeno pedaço do cérebro, a pessoa não fica com nenhuma sequela, e melhora muito o controle. É claro que a gente não opera e tira todos os remédios de uma vez da pessoa. Não, a gente opera, recuperação, tal, tudo deu certo. E aí a pessoa não tendo crise, a gente vai tirando as medicações. Tem casos de pessoas que operam, a gente vai tirando a medicação ao longo de meses e anos e fica sem. E são curadas mesmo. Não é que todo mundo que opera é curado, mas há casos de cura pós-cirúrgica. Por quê? Porque era
aquele pedacinho com um problema do cérebro que foi removido, resolveu a situação. Não é o caso de todo mundo, mas tem casos que a gente sabe que isso já ocorreu e que pode ocorrer. É claro que precisa ser bem estudado, bem pormenorizado, né? As cirurgias hoje, com a evolução da ciência, da medicina, doutor, esse tipo de cirurgia teve uma evolução muito grande? Muito, muito grande. Inclusive, hoje em dia a gente consegue mapear, né? Tem casos que a gente, por exemplo, André, faz cirurgia com a pessoa, inclusive, acordada, para você ter uma ideia. A gente opera o cérebro da pessoa com ela acordada, não é nem anestesia geral, a gente faz com anestesia local, sedativa e anestesia local. E é bem-vindo muitas vezes, por quê? Porque com a pessoa acordada, a gente mexendo no cérebro dela, em tempo real a gente começa a testar. A gente toca a região, estimula aquela região para saber se eu posso mexer ali. Dependendo do que a pessoa sente, fala ou age, eu sei que lá é seguro ou não é. Então, é tão sofisticado hoje essa possibilidade que eu consigo mapear onde eu estou no cérebro da pessoa, com ela dando um feedback em tempo real para eu saber que eu não estou fazendo uma besteira. Então, é Que bem evoluído, bacana. sim, né? É claro que a gente precisa estudar para cada caso se isso é viável. Estou falando que é uma das alternativas que existem e que pode ser usado. A gente, inclusive, consegue fazer, por exemplo, porque um dos exames mais importantes que tem para epilepsia é o antigo eletroencefalograma, né? Muita gente conhece, que é aquele que bota os fios na cabeça, em várias áreas, fica com o cabelo sujo, Que né? Cheio de massinha. antigo, né? Bem antigo. E continua top, porque é usado até hoje, né? É um dos primeiros exames da área neurológica e continua válido e usado o tempo todo. A gente pede para epilepsia, então, é o exame-chave, é um dos exames mais importantes. Claro, tem ressonância, tomografia também, mas ele continua sendo um exame. E a gente, às vezes, consegue fazer na cirurgia a colocação de como se fosse um eletroencefalograma dentro do ali na superfície do cérebro, já sem o osso, com uma rede de grids para saber exatamente onde é o foco. Porque a gente capta onde está a eletricidade alterada e aí remove só aquela partezinha que está com a eletricidade alterada. Então, os equipamentos, a tecnologia, a forma de lidar com isso evoluiu demais. Então, com certeza existem possibilidades muito, muito grandes. É claro que para a gente tomar uma decisão de ir para uma cirurgia, a gente tem que exaurir outras possibilidades, né? Sim. Mas é viável, né? É viável e muita Tá. gente se dá muito bem. Claro que tem riscos, a gente tem que pesar tudo isso, mas é uma opção, é uma alternativa muito bem-vinda hoje em dia. Como é bacana isso, né, doutor? É apaixonante, né? A ciência, a medicina, essa evolução, né? Você trazer mais Exatamente. qualidade de vida para as pessoas, né? Você trazer Uhum. esperança, para tantas doenças, né? Que coisa mais Exato, fantástica, né? É uma coisa linda, né? Tem que exato. amar muito isso e respeitar muito a medicina, a ciência, porque ela cada vez crescendo mais e trazendo mais qualidade de vida para as pessoas. Uma pessoa que tem epilepsia, que às vezes está tomando remédio, tomando um monte de remédio, não tem uma resposta, né? Porque Exato. a família fica doente junto, né? Porque a família fica insegura. Ah, minha filha não pode ir, tem que não deixar ela em lugar nenhum, porque fica inseguro, se ela pode ter, não pode dirigir. A pessoa limita muito e junto a família também adoece junto, Desce né? junto. Porque Uhum. porque é uma pessoa que fica vigiada o tempo todo. Lógico, você colocou, depende de cada grau, de cada pessoa, né? Mas e mudar tudo isso, e ter condições de mudar tudo isso, que coisa mais fantástica, né, doutor? No Né? caso, por exemplo, da filha da Luísa, que a gente estava falando agora há pouco, também é importante atentar para aquilo que a gente estava falando nos tratamentos, né? Olhar, a gente está olhando essa parte da doença, mas como é que a Luísa está na parte da saúde, né? Como é que ela está em todos aqueles itens, né? Porque lembra que eu falei, se a gente conseguir melhorar todos aqueles 5 itens do lado da saúde aqui, a chance de a gente melhorar a eficácia, às vezes o mesmo remédio, às vezes o mesmo esquema, começa a dar resultado que não dava antes. Por quê?
começou a fazer atividade física, começou a dormir melhor, começou a ter uma dieta melhor, começou a parar de tomar tal ou qual coisa, fez atividade física, começou a ir com um psicólogo, fazer meditação, começou a fazer acupuntura, começou a fazer um treinamento de leitura e tal, tá, às vezes com um psiquiatra precisa passar também para acompanhar quando tem uma depressão, uma ansiedade. Muito comum, aliás, epilético ter problema de natureza psicoemocional, porque, óbvio, né, numa situação como essa, a chance de desenvolver problemas emocionais aumenta muito. Então, ter olhar para esse lado, se esse outro lado está bem afinado, a gente afina melhor esse lado. Porque se a gente esquecer daqui, a gente tem que apertar muito aqui a intensidade desse lado para poder resolver. E aí, às vezes, não resolve. Por quê? Porque esse lado aqui do promoção da saúde não está dando o suporte que poderia dar para que a gente consiga ir melhor nesse outro frente. Né? Que bom, doutor. Cada vez mais as pessoas têm mais esperança, né? Na medicina, nos tratamentos, e cada vez melhorando mais, com responsabilidade. Não estamos falando de vida, tem que fazer tudo com muita responsabilidade. Você colocou muito bem isso. Cada caso é um caso, é para estudar, né? Esse caso, não, esse aqui realmente um caso cirúrgico, esse não, vamos tentar mudando a medicação e colocando até equilibrar, ou de repente até tirar algumas medicações também, né, doutor? Que tem casos que às vezes, Exato. e de repente a pessoa está tomando um monte de remédio, às vezes está achando que está fazendo bem, está até piorando, né? Dependendo da combinação de remédios, às vezes um remédio está competindo com o outro. Porque assim, às vezes a pessoa toma tanto remédio que a gente precisa olhar a interação entre eles. Tem remédios que às vezes competem no fígado pela mesma enzima, e aí o que acontece? Um está anulando o efeito do outro e como se não estivesse tomando nada. Ou o que está acontecendo? Às vezes um inibe, o outro estimula muito e as doses estão desreguladas. A gente tem que dosar, às vezes, o nível de remédio no sangue. Isso é possível hoje em dia, a gente saber exatamente se a dosagem do remédio está adequada. Isso é possível hoje em dia de fazer. Então tem várias opções para a gente ir ajustando em cada caso. É bem interessante. É sempre é uma arte, né? Porque cada um a gente sabe a teoria e tudo mais, mas na hora que o paciente chega na frente, ele é sempre único. Não está lá no guia, não está no livro. A gente tem que ir tateando a história de cada um e respeitar a individualidade e a questão humana envolvida sempre. Né? É verdade. Doutor, você é uma aula. Adoro conversar com você. Você é o máximo. Adoro você. E da forma que você Obrigado. coloca, é de uma forma assim que traz esperança para as pessoas. Eu acho que o ser humano sem esperança ele não é ninguém, em circunstância nenhuma, né? A gente tem que estar sempre cheio de esperança na vida para lutar, para ir em busca, né? Porque tudo hoje a gente não conseguiu mudar, mas amanhã tudo pode ser diferente, né? Amanhã é um outro dia, né? Amanhã tudo pode renovar. Muito obrigado, viu, pelo esse carinho que você tem sempre aqui trazendo para a gente informações e que Deus te abençoe muito e muito obrigado mesmo. Ó, gente, qualquer coisa, procura, é Dr. Leonardo Lourenço, esse profissional maravilhoso, é neurocirurgião. Se você quiser marcar uma consulta com ele, tá? É só entrar nas redes sociais, é Dr. Léo Lourenço, tá bom? Né, doutor? Acabou o tempo, que pena, tá? Mas foi exato, tá? Foi muito bacana. Gente, boa noite para vocês. Quem puder divulgar esse vídeo, divulga com os amigos, passa para frente. Esse vídeo vai ficar aqui, tá? Vocês podem assistir e também passar para frente, que pode ajudar muita gente, né? Tem mais casos que a gente possa imaginar e tem pessoas ainda que vivem isso no silêncio, não divulga, tem um certo medo de falar para alguém e fica nesse sofrimento. Então divulga isso que nós podemos ajudar muita gente. Boa noite a todos, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser, Ele é de querer.